Glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Para a glória do Senhor ser derramada, irmãos, depende só de uma coisa. Pergunte o quê? A minha fé e aquilo que eu entrego para Deus no mundo. O céu, ele reage à nossa fé. Quanto mais fé você tem, mais bênção de Deus e milagre você recebe. Então o culto, irmãos, tem que ser um culto alegre. Mesmo que você esteja cansado, você tem que pedir força para o Espírito Santo de Deus, colocar um sorriso no rosto. Eu vejo alguns irmãos aqui com a cara, estou ficando com medo aqui no povo. Você pode dar um sorriso aí para o irmão que está do seu lado? Você pode dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acordo, irmão, na terça-feira esperando o momento de vir para o culto. Eu já acordei 5 horas da manhã, já trabalhei, já treinei, fiz de tudo. E amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã, mas eu venho alegre para o culto e amanhã, na quarta-feira, eu vou estar na
porque o Senhor está aqui no nosso meio. Amém? Você pode dizer, o Senhor está no nosso meio. Então nos alegremos e adoremos ao Senhor. Vamos ficar em pé. Hoje será o último dia, irmão, das mensagens dos heróis da fé. E na próxima semana nós iremos começar a mensagem sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Então hoje nós vamos encerrar as mensagens dos heróis da fé. E o tema da palavra de hoje é exemplos de fé para nós, igreja. Exemplos de fé para nós que somos igreja. Abra sua Bíblia em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 11. E nós iremos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo de número 11. Que a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 4. E a gente vai lendo alguns versículos. Hebreus 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Versículo 7: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículo de número 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Repita comigo: provendo Deus alguma coisa melhor, aponta para você, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus filhos que vieram das suas casas para ouvirem não o homem, mas ouvirem o Senhor falar através da vida de um instrumento. Fala conosco, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Não despede, Senhor Jesus, ninguém daqui sem entendimento da tua palavra, que possamos usá-la, Senhor Deus, em todo o tempo, para conseguirmos a nossa vitória mediante a nossa fé. É isso que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Irmãos, o autor dos Hebreus, o autor desconhecido, na qual nós já estudamos e pensamos, no capítulo 11, no final do capítulo 11 dos Hebreus, o escritor vai
trazer à memória os heróis da fé do Antigo Testamento. Ele vai trazer à memória os heróis da fé do Antigo Testamento. Esses homens do Antigo e essas mulheres do Antigo Testamento, eles tinham uma fé muito grande em Deus. Eles possuíam uma fé muito grande em Deus. Um exemplo de um deles, Abraão. Abraão não vivia em um ambiente de adoração a Deus. Pelo contrário, os seus pais eram idólatras. Eles vendiam ídolos para o lugar Ur dos Caldeus, onde Abraão morava. Você vai ver também que Noé vivia num ambiente ímpio, onde as pessoas zombavam de Deus, onde as pessoas não acreditavam em Deus. Mas lá no capítulo 6 de Gênesis, vai dizer que Noé achou graça em Deus. Todos esses homens, irmãos, eles tiveram fé em Deus, sem receber a notícia de que o Verbo tinha se encarnado e vivido no meio do teu povo. Eles acreditaram tanto em Deus, e alguns deles, Abraão, por exemplo, não viveu a promessa na totalidade. Abraão teve Isaac. Abraão, ele conseguiu muitas bênçãos de Deus, mas Abraão não entrou e não morou na terra prometida. Essa promessa que foi feita a Abraão se cumpriu em Josué. Quando Josué entra em Canaã, e realmente Josué vai morar lá em Canaã. Então quer dizer que Deus muitas das vezes vai nos prometer algumas coisas que nós em terra, vivos, ainda não vamos ver, mas não quer dizer que não vá se cumprir, amém? Que não vá se cumprir na sua descendência. A sua presença aqui é muito importante, porque a partir de você as bênçãos correrão através dos seus filhos, netos e bisnetos. Então algumas promessas nós vamos viver, alguma nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos irão viver. A verdade é aquilo que Deus falar a nosso respeito vai se cumprir no tempo de Deus. Então vai dizer que esses homens aqui, essas mulheres, alguns de nome, o nome não aparece aqui, mas há outros heróis da fé que não são citados os seus nomes aqui. Eles então morrem sem saber que Jesus viria. Eles acreditam no Deus, eles sabem que vai vir o Messias, mas todos eles morreram antes da vinda do Messias. Mas a palavra vai dizer que mesmo eles não tendo total conhecimento da promessa, porque a Escritura se cumpre em Jesus. Vamos de novo, a Escritura, toda a Bíblia se cumpre em Jesus. Toda a lei se cumpre em Jesus. E se cumpre aonde? Isaías, capítulo 61, vai mencionar aquilo que lá em João vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então lá em Isaías 61, eu até dei essa saudação lá na Peniel. Jesus, ele está com 30 anos, ele está sentado como você, e o sumo sacerdote chama ele para ler. Não é Jesus que escolhe a leitura, é o sumo sacerdote que dá a leitura. E não era a Bíblia, eram os rolos que eram pregados na parede. E ele dá, o sumo sacerdote dá para um menino, né? Na lei judaica, ainda um rapaz novo de 30 anos, ele vai ler, ele vai dizer: eu vim salvar, eu sou a salvação, eu vim cumprir as Escrituras. Mas o interessante, irmãos, desses homens do Antigo Testamento, é que eles não conheceram, mediante a Escritura, um Novo Testamento. E qual que é o Novo Testamento? É Mateus, é Marcos, Lucas e João. Eles conheciam o Pentateuco, a Torá Sagrada, mas eles conheciam os profetas, mas eles alcançaram testemunho perante Deus. Pergunte por quê? Porque eles criam em Deus e na sua palavra.
Então o autor dos Hebreus, ao escrever isso daqui, ele vai dizer assim, olha, que a vida desses homens, dessas mulheres, não foi fácil. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. E lá no Coliseu Romano vai dizer que uma congregação de crentes entrava no Coliseu Romano, irmãos. Eles enchiam aqueles crentes de gasolina, colocavam ele ali na fogueira, e vai dizer que mesmo sendo queimado vivo, se você for ver a história da igreja primitiva, eles louvavam a Deus sendo queimados, torturados, comidos por leões, famílias, mãe, pai, filho, comidos por leão. E quando um não aguentava mais de tanta queimadura, os hinos eram trocados por gritos. Aqueles que começavam a ser queimados, eles continuavam um hino, louvando a Deus. Então, a pergunta que eu faço hoje para você, e eu peço para você perguntar para você mesmo: você teria, repita comigo, você teria relacionamento com uma pessoa que você não acredita naquilo que ela é e naquilo que ela pode fazer? Você teria um relacionamento com uma pessoa que olhasse para você, te visse na frente dela, e tudo aquilo que você diz ser, você não é, e tudo aquilo que você diz fazer, para ela você não faz? Você teria um relacionamento com uma pessoa que duvidasse de quem você é e daquilo que você fala? Você teria? Sim ou não? Assim são muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, e é lamentável dizer, elas vêm para a igreja, mas elas não creem que o mesmo Deus que foi com esses homens e mulheres do Velho Testamento é o mesmo Deus que se encontra aqui hoje na igreja do Adebrar de Conceição, aqui à noite. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. O que eu lamento observar nessa vida que eu tenho de obreiro da casa de Deus é que tem pessoas que vêm para a igreja por vir. Elas sentam aí, você prega a palavra, você sai suado, você sai cansado espiritualmente, que é uma batalha pregar a palavra, não é brincadeira pregar a palavra, mas aquilo que você fala para ela é como se não fosse nada. Entra por um ouvido e sai do outro. E quando você fala, Deus pode curar essa enfermidade, Deus pode mudar esse quadro, a pessoa só recebe aquela palavra, mas o Deus que eu estou falando, Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele pode fazer. Mas é quando essa pessoa estiver sentada na cadeira e aquele Deus que eu estou falando que Ele faz, ela duvidasse. E aquilo que Ele já fez, ela duvidasse. E aquilo que eu digo que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, ela também duvida. Então por que esses homens alcançaram um bom testemunho perante Deus? Porque eles não viram Jesus, mas eles creram na palavra de Deus. Eles não tiveram o Espírito Santo, assim como eu e você tem, porque o Espírito Santo desceu no Novo Testamento, amém? Na Nova Aliança. Davi não teve o Espírito Santo dentro dele, Salomão não teve o Espírito Santo dentro dele, Raabe não teve, mas eles acreditaram em Deus e na sua palavra. Versículo de número 6, vamos ler todos juntos? Versículo de número 6, vamos ler todos juntos do capítulo 11, no tempo 3, 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Alguém entendeu esse texto? Diga amém. Sabe o que o autor está dizendo aqui?
E eu vou explicar para você. Diga assim: se não tiver fé, não compensa estar na igreja. Se não tiver fé, irmãos, é em vão a nossa vida aqui nessa noite. Era melhor ter ficado em casa. Se você chegou aqui sem fé, desanimado, murmurando, de queixo duro, semblante triste, é porque você não tem fé que Ele pode resolver a sua situação. É que você não tem fé que Ele pode curar a sua enfermidade. Você não tem fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem veio buscar Deus aqui nessa noite? Quem veio buscar a presença de Deus aqui nessa noite? Quem veio se alegrar aqui nessa noite no culto, nessa noite no culto de ensino? Quem veio aprender mais da palavra de Deus? Quem veio buscar mais relacionamento com Deus aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Então, se você tem fé, aí sim vale a sua vida aqui nessa noite. Mas se você veio só para cumprir a agenda, só porque você é obreiro, porque você pertence a essa igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existem, irmão, linhas teológicas que acreditam que Jesus não opera mais milagre. Alguém sabe disso? Existem dentro da igreja linhas teológicas de denominações que falam que os milagres que Jesus fez lá atrás, Jesus já não fará mais hoje. Existem igrejas de linha teológica que não acreditam nos dons do Espírito Santo. Você sabia disso? Tem gente que não acredita que existe profeta. Acham que é meninice. Mas eu venho dizer para você que o mesmo Deus que estava com Josué está aqui nessa noite. O mesmo Deus que estava com Enoque está aqui nessa noite. O mesmo Deus que estava com Elias está aqui nessa noite. Porque eles não são melhores do que nós. Só existe um que é soberano. E esse é Deus. Esse é Jesus e esse é o Espírito Santo. Então eu quero que você declare comigo nessa noite, assim como ele foi com Elias, assim como ele foi ele será com também Elias, comigo. ele será Assim também como ele foi com Josué, assim ele será comigo também. Assim como ele foi com Abraão, ele será comigo também. Eu viverei todos os milagres da parte de Deus na minha vida e na vida da minha família e na minha igreja. Milagres acontecerão. Maravilhas acontecerão, curas acontecerão. Quem crê nisso? Aleluia. Então diga assim: o mesmo Jesus, que era o de ontem, da antiga aliança, está comigo hoje, na nova aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu quero encher o seu coração de fé nessa noite, para você sair daqui avivado pela palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. No tempo 3. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera milagres ainda. Ele cura câncer, irmãos. Ele ressuscita morto. Você crê nisso? É o mesmo Deus que estava lá no Antigo Testamento. É o mesmo Deus que se faz presente aqui nessa noite, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu sou o primeiro a crer. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga assim: eu quero conhecer esse Deus, assim como Davi conheceu, assim como Raabe conheceu. Hoje, irmãos, nós somos os heróis da fé. Opa, meu Deus. Eu estou falando que hoje os heróis da fé somos nós. Nós iremos passar assim como eles passaram. Aí os nossos filhos e netos vão falar assim: eu conheci um herói na fé, minha mãe. Eu conheci um herói na fé, meu irmão.
Eu conheci o herói da fé, meu pai. Quem está disposto? O que nós vamos deixar? Qual é o legado que você vai deixar para a sua parentela? Que você vinha para a igreja e nada acontecia? Ou que quando você saía da sua casa, vinha para a igreja orar, Deus movia céus e terra para a sua família? Qual é o tipo de fé que você tem? Qual é o tipo de fé? Se hoje o autor dos Hebreus fosse escrever de novo o capítulo de número 11, que é o capítulo da fé, e que ele coloca os heróis da fé, o seu nome, o meu nome estaria lá, assim como deles estão? Ou você ia sair batido? Mais um crente que viveu 30, 40, 50 anos na igreja e nada aconteceu. Pense com você mesmo. Se o autor dos Hebreus fosse escrever esse livro hoje, que tem Davi, que tem Enoque, que tem Abraão, que tem Sara, que tem José, que tem Jacó, que tem Moisés, o seu nome estaria lá? Você teria frutos de relacionamento com Deus? Você teria testemunho que eles tiveram? Moisés abriu o mar, Josué fez o sol parar, Enoque foi transladado. A oferta de Abel fala até hoje. Raabe, da prostituição para a tataravó de Jesus. E eu e você? Qual é o testemunho? Qual é o motivo que nós estamos aqui nessa noite? Você já pensou nisso? Você vem e volta do mesmo jeito. Nada acontece. O problema não está em Deus. Diga assim: o problema não está em Deus. O problema não está em O problema Deus. está na minha fé. O problema está na minha Precisa ser fé. aumentada, precisa ser edificada, precisa ser exercitada. Olha para alguém e fala para ele: se fosse para Deus escolher hoje o herói da fé, a igreja do Conceição, seu nome já está relacionado aí? Olha a pergunta para ele assim: você crê na palavra que sai do altar? Amém. Você crê que Deus é o Deus do impossível? Amém. Você crê na lei da semeadura? Quando você devolve o dízimo aqui, você crê que Deus vai abrir a janela dos céus? Você crê que a porta que está fechada ela vai ser escancarada pela sua obediência? Pelo seu ato de fé? Você crê nisso? De novo eu pergunto: seu nome estaria escrito ali nos heróis da fé, ou você ia passar batido na galeria dos heróis? Tem muita gente, irmãos, que ia passar batido. O irmão não tem fé. O irmão vem, você prega, você coloca a referência, você mostra a história da Bíblia, o irmão sai do mesmo jeito. Gelado, frio. Não, Deus aqui marcou hoje para você sair daqui avivado, como um bom assembleano, sair daqui no fogo, sair no Pentecoste para viver a prosperidade de Deus na sua vida. Diga assim: chega de frieza, enche a minha vida com fé, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Não é homem que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Mas sabe qual que é a diferença desses homens com nós hoje? Eles tinham os rolos, lembra o rolo? Nós temos EBD, nós temos culto de ensino, tem Bíblia King James traduzida, nós temos ensinamento bíblico. Se você apertar YouTube e querer aprender, você tem pastores bons, você tem a palavra de vida com o nosso bispo Samuel Ferreira, você tem o culto de quarta-feira com o nosso pastor, você tem o culto de ensino na sua congregação, você pode ir no YouTube, você pode ouvir pastores bons como Josué Brandão, por exemplo. Só que eles não tinham nada. Irmãos, estou sozinho. Eles não tinham nada disso, mas eles creram e viveram
a promessa. Nós temos tudo, irmãos. Inclusive, quando Jesus vai subir, Ele vai dizer para os seus discípulos o quê? Eu subirei, mas eu vou subir para que o Consolador desça. Eles não tiveram, mas eles creram. Eles não tiveram Bíblia traduzida na língua, não. Eles não tinham nem Bíblia, era papiros. Era papiros. Os rolos, eles tinham que abrir o rolo. E nós, em qualquer livraria que você for, você vai ter a Bíblia que você quiser, da cor que você quiser, né, com a letra que você quiser. E quanto nós estamos dando valor para isso? Você tem a saída de tudo dentro da sua casa. Se não tiver ninguém, mas você abrir a palavra, a Bíblia é o único livro que o autor se faz presente a todo momento. Você pode comprar um livro bom aí, mas o autor vai estar, talvez ele nem te conheça. Mas quando você abre a Bíblia, aquele que te formou, aquele que te fez com a palma da sua mão, está pronto para falar com você através da sua palavra. Se você estiver fraco, Ele te faz forte. Se você estiver sem fé, Ele te coloca fé. Se você estiver enfermo, Ele te cura, porque Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. E algumas lições aqui, irmãos, que eu separei para nós. Tirados os heróis da fé. Primeiro, diga assim: precisamos guardar a fé até o final. Tem sido fácil isso daí nas igrejas? Guardar a fé até o final? Quantas pessoas vocês já viram que entrou e saiu da igreja e hoje já não fazem mais parte da igreja? Né? Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Eu creio no que está escrito aqui, irmãos. Eu creio. Olha o que está escrito aqui, Hebreus capítulo 10, versículo de número 37. No tempo 3, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, diga, se ele recuar. Agora no português claro, se ele abandonar a igreja. É Jesus que está dizendo isso. A minha alma não tem prazer nele. Olha isso aqui. Se eu abandonar hoje, se eu largar tudo hoje, o prazer que Deus tinha na minha vida não terá mais, a não ser que eu volte. Você pode ver que quando o filho mais novo perde a herança do pai, amém? O filho mais novo, amém, irmãos? E ele sai, né? E ele vai embora. É o filho mais novo, porque é o velho que não gosta quando ele volta. E é assim, na igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. É mais fácil você ficar com o filho mais novo lá fora do que aceitar ele voltando, com todos os defeitos. Mas você pode ver, eu vou perguntar para você: é o pai que vai atrás dele, ou é ele que retoma a consciência e volta para os braços do pai? Quem é? É o pai que vai buscar? Não, porque o pai não vai buscar quem sabe o caminho. Às vezes, irmãos, nós pastores sofremos, porque fala assim: o pastor não tem amor, não vai atrás, né? Mas ele não vai atrás. Não, irmãos, a gente vai atrás de quem é ovelha, perdida. Mas de quem sai por conta própria, você não tem obrigação de ir atrás. A não ser que a consciência dele retorne. Quando ele aparece na casa do pai, o pai está de braços abertos, mas é ele que corre para os braços do pai. Então vou terminar a leitura.
E eu creio que nós que estamos aqui somos estes que estão escritos aqui. Diga bem forte: nós. Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga assim: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Naquilo que Ele me chamou. Aleluia! Depois de hoje, irmãos, se vier aqui falar que está desanimado, que não quer mais vir, eu vou entender que você não estava no culto. Porque não sou eu que estou falando, mas é Deus através da minha boca. E não foi eu que escrevi isso daqui. Aliás, não sabemos. O autor dos Hebreus é desconhecido. Mas que ele estava certo, ele estava certo. Então pense antes de sair. Porque enquanto você está aqui, Deus tem prazer na sua vida. Se você abandonar, acabamos de ler. A minha alma não terá prazer nele. Amém? Fala para o teu irmão assim: aguenta só mais um pouquinho. Não se abata. Diga assim: não se abata pelas adversidades da vida. Diga assim: aguenta firme. Porque Ele está próximo. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Aleluia. Segunda lição, diga assim: temos que batalhar pela fé. Sabe o que é isso, irmãos? Temos que ter uma fé voltada para Jesus. Diga assim: eu não vou ficar olhando os outros. Eu vou ficar olhando para Jesus. Ele não desistiu. Ele carregou a cruz. Ele foi cuspido. Xingaram ele. Bateram nele. Pregaram ele no madeiro. Aí depois tiraram o sarro dele. Ainda disseram assim: você é filho de Deus, desce aí. Mas por causa de mim e de você, ele não desistiu. Por causa de mim e de você. Não foi assim porque a vida dele estava difícil, né? Que ele perdeu o emprego, que ele ficou gripado, que ele ficou dodói. Não, ele morreu na cruz por causa de mim e de você, e ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, mesmo sendo filho de Deus, ele continuou firme. E se ele continuou, diga assim: se ele continuou, eu também vou continuar. Diga assim: eu tenho que ter uma fé baseada na doutrina bíblica e em Jesus Cristo de Nazaré. A minha placa de igreja não leva para o céu. Meu pastor não leva para o céu. Minha esposa não leva para o céu. Seu marido não leva você para o céu. Quem leva você para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não pecou, ele não murmurou, ele não desistiu, e ele espera que eu e você também não desista no meio do caminho. E só vamos terminar a carreira se a gente ser alimentado pela fé através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não há outro meio de ser salvo a não ser pela palavra. Pela graça mediante de Jesus Cristo, através da fé na palavra e na fé em Deus. Terceira coisa, são 4 e eu vou terminar. Terceira lição, diga assim: eu vou vencer. Quando eu guardar a fé, quando eu batalhar pela fé e quando eu crescer na fé. Abra sua Bíblia em Judas. Livro de Judas. Livro de Judas, irmãos, é muito fácil. É antes do Apocalipse. É Judas Tadeu, tá bom? É o Judas lá que se enforcou, não. É Judas Tadeu. Senão não ia ter moral para escrever, né? É o Judas Tadeu.
Judas Tadeu, no capítulo, só tem versículo 20. Olha o que ele vai dizer. Os irmãos acharam? Mas vós, amados, está falando para a igreja, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Diga assim: eu só vou conseguir chegar até o final se eu tiver fé, tiver oração e o Espírito Santo dentro de mim. Por que Jesus deixou o Espírito Santo? Porque é uma maneira de a gente andar na terra com a cabeça no céu. Vou dizer de novo para você pegar. Por que o crente tem o Espírito Santo? Porque mesmo andando na terra, a minha cabeça está no céu. E aí eu vou até o final, porque eu sei o prêmio que está me esperando. Eu sei que eu não dependo daqui desse mundo. Eu sei que um dia a trombeta vai tocar. Quem não creu vai ficar, mas eu vou subir. Quem mais vai? Eu vou subir para a glória, irmãos, para morar junto com Jesus. Isso mediante a minha fé, oração e o Espírito Santo de Deus como meu amigo. Quarta, para a gente terminar. Diga assim: olhe só para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, e aí a gente vai orar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Muita gente, irmão, se perde porque fica olhando. Olha o irmãozinho aqui, olha o irmãozinho lá. E não dura muito isso daí na igreja, não. Mas olha o que está escrito aqui. Hebreus 12, versículo 2. Vamos ler tudo junto? 1, 2, 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou, diga, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E aí depois no versículo 3 o autor vai dar para nós a receita, para nós sermos salvos pela fé. Olha o que ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Olha aí. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que o autor está dizendo aqui? Que ele também sofreu afronta, que ele também passou por aflições, que ele também ficou triste, que ele também foi humilhado, que falaram mal dele, mas ele olhou para a cruz, ele olhou para Deus, e ele suportou o insuportável, e ele venceu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando eu e você olhar só para Jesus, suportar o insuportável, a trombeta vai tocar, e aquele que falou mal de você vai ficar, aquele que te ofendeu vai ficar, e você? Você vai subir, novos céus e nova terra. Você vai ter uma nova veste. Você vai estar na estatura de varão e varoa perfeita em Jesus. E lá não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá dor, porque todas essas coisas foram passadas. Diga assim: pela fé, eu vou vencer em Cristo Jesus. Fique de pé nessa noite. Guarde essas lições. Guarde a sua fé até o final. Batalhe pela sua fé. Construa a sua fé e olhe só para Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso
assim como os heróis da fé, Senhor Jesus, alcançaram testemunho perante o Senhor. Assim nós também, Senhor Jesus, queremos alcançar testemunho perante Ti, Senhor Jesus. Nós somos falhos assim como eles eram falhos, Senhor Jesus. Eles pecaram também, Senhor Deus, falharam, pensaram em desistir. Alguns pensaram até em morrer, mas foram socorridos, ó Pai, pela mão do Senhor. Que assim seja a nossa vida. Nós não queremos estar aqui e amanhã estar longe da Tua presença, Senhor. Mas que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, nos fortalecer, Senhor Deus. Nos fortalecer, nos dar força, Senhor Jesus. Para mesmo em meio às adversidades do mundo, Senhor Deus, nós possamos continuar firmes, Senhor Jesus, na fé, na oração e nas orientações dadas pelo Teu Espírito Santo. E que possamos também servir de ânimo para aqueles que estão fracos na fé, Senhor Deus. Que nós possamos ser exemplo para eles, ó Pai. E que possamos trazê-los também conosco, Senhor Jesus, para a soberana vontade do Senhor Jesus. Pai, que seja assim a nossa vida com Cristo, do começo até o final, Pai, para realmente dizer no final, assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardei a fé. Que seja assim conosco, Pai. É isso que nós oramos e já te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, aplauda o Senhor Jesus.